Então, nós vamos ter essa primeira parte, uma base, uma pequena base sobre ministérios, sobre dons, porque o mais importante da igreja é discernir espíritos. Jesus não esperava as pessoas dizerem as coisas, ele discernia o que estava acontecendo ao seu redor. E há uns que ouvem tanto e nem sequer discernem, nem ouvindo discernem que aquilo não está bem. Mas Jesus simplesmente, ele discerniu o que estava no coração das pessoas e ele já dava uma resposta. Antes mesmo da pessoa falar, ele já estava dando uma resposta para aqueles que estavam ao seu redor. E o discernimento de espírito é uma bênção, porque você conhece o inimigo não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro. Quando você pode ter esse discernimento, essa percepção espiritual, porque Paulo diz que quem é espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Então nós sabemos que é muito importante nós discernirmos o espírito ou os espíritos para saber realmente o que está do nosso lado. Para basear um pouco da nossa palestra, eu gostaria de abrir a Bíblia ali, em 1 Coríntios, o capítulo 12, a partir do versículo 1, vamos ler, que está falando exatamente disto. Paulo está falando para a igreja de Coríntios, essa igreja que deu muito trabalho para Paulo, muito trabalho para Paulo. Mas ele, quando se dirigiu a essa igreja, na qual tinha todo tipo de problemas, fornicação, adultério, mulheres pregadoras, vaidade, tanto tipo de coisas tinha na igreja, mas quando Paulo se dirigiu, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Não é a leitura que eu coloquei, isso aqui é apenas lembrando como Paulo estava tratando a igreja. Nós vamos ler ainda 1 Coríntios 12, mas só para vocês verem como que Paulo tratava mesmo a igreja, naquelas condições em que havia fornicação tal, que um moço vivia com a sua madrasta, e, no entanto, quando Paulo se dirige àquela igreja, ele diz assim: a igreja de Deus, veja bem, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então, se você tem o espírito de Paulo, que é o espírito de Cristo, vivendo em você, quando você vê os defeitos na igreja, quando você vê os problemas que tem na igreja, mas você se dirige a ela com o mesmo espírito que Paulo tinha, aos santificados, à igreja de Deus, porque muitos desses que deram trabalho para Paulo nesse princípio, vão estar lá naquele dia, nós vamos conhecer eles. Eles não foram jogados fora, eles não foram descartados como produtos irrecuperáveis, eles foram pessoas que, através do tempo, inclusive este moço, que através do tempo foram recuperados e voltaram a se assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando esse Espírito de Cristo está na igreja, você não vem aqui para ver defeito, você vem aqui para ver as virtudes, você passa por cima dos defeitos, porquanto você está aqui nesse Espírito para saber que muitos que hoje entre nós têm dado muitos problemas, eles estarão assentados no trono amanhã como vencedores, como aqueles que alcançaram graça diante de Deus. E alguns que, quem sabe, nunca deram trabalho, vão perder a oportunidade e não se assentarão. Por quê? Porque, às vezes, por nós nos sentimos tão santos, acaba até mesmo o desejo de aprender, de ler mais, de estar na igreja, porque nós não sentimos repreendidos. E aqueles que estão, quem sabe, em condições precárias, espirituais, eles sentem no dever de não perder uma oportunidade
de ouvir alguma coisa que possa lhes ajudar nesta caminhada. Então, Paulo sabia respeitar a igreja com todos os problemas que ela tinha. Embora nós sabemos que Paulo, como pastor da igreja de Corinto, tendo esta unção para esse propósito, ele sabia como lidar com os seus próprios problemas, ajudando as pessoas. Então, veja, para que é o dom? O dom dado por Deus para benefício da construção desse corpo de Cristo, para que esse corpo, mesmo vivendo em condições incorretas, alcance um dom que possa alinhar ele a esta pessoa no caminho do Senhor e tirá-lo daquela condição de caído e levantá-lo no poder para viver uma vida santificada em Cristo. Para isto é o dom, o presente que Deus tem dado para a igreja. Vamos ler agora 1 Coríntios, o capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, a primeira instrução de Paulo, se você não conhece a posição de cada dom, é ignorante. Paulo está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês conheçam para que foi dado, como que Deus fez isso, como que Deus está fazendo isso e para que Deus está fazendo isso. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Não é maravilhoso? Paulo instruindo a igreja como absorver, como ser abençoado com a diversidade de dons que Deus tem trazido para a igreja. Você sabe que há pessoas na igreja que não são ministros, não são pregadores, que têm o dom de cura, que acompanha eles, que eles oram e Deus cura as pessoas pela oração de um simples irmão, o qual Deus equipou com esse dom para orar e os enfermos são curados. Foi Deus que equipou dessa maneira, foi Deus que fez para benefício de cada um de nós. O irmão Brana disse, eu vou às minhas campanhas e eu chego tão cansado de enfrentar o discernimento, as curas e tudo que acontece. Ele disse, eu vou na casa de uma irmã, que ela tem um dom de profecia, eu me assento só para me ouvir ela profetizar para mim. O profeta de Deus, que era o homem que tinha todos os dons sobre ele. Mas ele sentia necessidade de ir lá, assentar, e essa irmã profetizar acerca dele. Isso não é uma bênção? Amém. Quando você estiver, irmã, cansada, ou cansado, irmão, você sabe que tem um irmão, uma família, que quando você chega ali, é como debaixo de um pé de carvalho, como ao lado de uma cachoeira. Você sabe que você vai ouvir uma irmã te dizer boas coisas, um irmão te aconselhar, orar por você. Você não tem vontade de estar num lugar como esse? E nós precisamos disso, de pessoas, parte da igreja, que sejam essas pessoas que te dão esse refrigério. E quando encontra você, é uma dose de ânimo. Você tem até prazer quando você encontra eles, que você sabe que vai sair dali fortificado, ajudado,
com alguém que traz sobre você um espírito de entusiasmo, de confiança em Deus. A igreja é composta destas coisas, dessas bênçãos, desses vasos, desses dons que Deus tem distribuído para beneficiar o nosso bem-estar como cristão. Porque quem é que não se abate, disse Paulo? Qual de nós que não temos nossas altas e baixas? Qual de nós não temos nossos momentos de tristeza? Qual de nós não temos nossos momentos de dores? Mas você encontra alguém que tem o bálsamo, que tem o óleo, que tem a palavra certa, que tem o conselho certo. Você diz, eu vou lá ouvir aquele irmão, eu vou ligar para aquele irmão, eu preciso que ele converse comigo. E às vezes uma palavra já levanta o seu entusiasmo, o seu coração, e você já se sente tão abençoado por uma palavra de um irmão. Porque o diabo usa esses meios para abater, Deus usa esses meios para te levantar. Vamos ocupar esta linha de Deus e ver o que Deus pode fazer por nós. Amém?